Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de Lilmod Torá em português do Bet HaMidrash do Torá Metzion. Estamos aqui na nossa aula de Parashat Shavua de hoje. Parashat Vayetze, que estamos começando agora, e vamos focar na nossa aula de hoje em algumas mensagens eh, e reflexões que podemos refletir um pouco sobre as mensagens que a Torá nos fala. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos na Parashá e, se Deus quiser, eh, vamos começar agora. Parashat Vayetze, que vamos ler no Shabbat, a Parashá ela fala sobre a mitzvah que Yaakov ele fez, depois que na Parashá passada Yaakov pegou as berachot do seu pai, a ordem que a mãe dele deu para ele, ordem pegar as berachot, a mãe dele ordenou e obrigou ele a pegar as brachot. Yaakov fez isso forçado, obrigado, ele não queria, que Yaakov, a principal característica dele é emet. תיתן אמת ליעקב, אמת יעקב com essa medida, ele não consegue pegar e enganar, talvez, é a palavra, o pai dele. E Yaakov pega os barros do pai e sabe, fica muito zangado, muito nervoso, brigando com ele, que ele pegou os berachot e ameaça o Yaakov de matá-lo logo depois que o pai vai falecer, ele vai matar o irmão, e Yaakov, sabendo disso, a mãe dele e o pai dele mandando ele sair, fugindo da onde eles estão, e sair daqui, falou para eles ir para Padan Aram, aonde mora o Betuel, o pai da Rivka, a mãe do Yaakov, e ir lá e casar com uma mulher de lá. E Yitzhak fez isso e mandou ele embora. E a Torá fala que Yaakov saiu, realmente Yaakov saiu de Haran, porque o pai dele não queria que ele casasse com uma mulher de Haran, e mandou ele ir até Padan Aram. E por isso fala a Torá, Vayetze Yaakov, Yaakov saiu de Beersheba, וילך חרנה. saiu de Beersheba e foi para Haran para casar com uma mulher lá. Assim começa a nossa paraxá da semana. Então, Jacob, na paraxá, ele faz uma mitzvah que os pais deles mandaram ele cumprir. Mitzvah de ir lá casar, e isso foi a mitzvah dos pais dele. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Isso está na paraxá da semana, né, que lemos hoje, que vamos ler no Shabbat, Bezrat Hashem. A paraxá continua e fala que Yaakov chegou lá. E fala a Torá, ויפגע במקום והיה נשם, Yaakov deparou no lugar e ali passou a noite, porque o sol se põe. Bom, e fala a Torá, Yaakov tomando algumas pedras, ele colocou a sua cabeça e deitou-se naquele lugar. Bom, Yaakov, fala a Torá, ele pegou algumas das pedras, colocou, ele colocou a sua cabeça, tá? E diz aqui o Rashi, explica Rashi. E o que Yaakov fez? Fala o Rashi, ele colocou a sua cabeça. Fala o Rashi, seguinte, arrumou-as como uma espécie de proteção em torno de sua cabeça. Porque estava com medo de animais selvagens.
lá no meio do deserto, tinha medo. O que ele fez? Pegou pedras e colocou as pedras como proteção em torno de sua cabeça. As pedras, diz Rashi, começaram a brigar umas com as outras. Uma dizia: o justo colocará a sua cabeça sobre mim, ao que a outra dizia: ele irá colocá-la sobre mim. Imediatamente Deus as transformou em uma pedra só. E por isto que está dito, e tomou a pedra, no singular, que tinha posto na sua cabeceira. Que lá na frente, Rashi responde com essa colocação do Rashi. Rashi aqui, ele responde uma pergunta. A pergunta é que mais na frente, a Torá, ela fala, Veikach et Even, fala a Torá, e tomou a pedra no singular. Aqui lá está escrito, daqui a alguns pesukim, alguns versículos da frente está escrito, e tomou a pedra, singular. E aqui está escrito, na Torá, no primeiro, segundo pesukim está escrito, e tomando algumas pedras. Aqui está escrito plural, e mais na frente está escrito singular. Responde Rashi, porque começa com plural aqui, e lá na frente é singular? Porque na verdade foram algumas pedras. Yaakov pegou algumas pedras, mas, já que pegou algumas pedras Yaakov, ele pensou o seguinte, Yaakov, como é que eu vou conseguir sentar lá no meio do deserto, como é que eu vou fazer? Yaakov tomou as pedras, colocou, fala a Torá, como proteção, ele colocou em torno de sua cabeça. Aconteceu um milagre, porque eles começaram a brigar e Hashem fez, todas as pedras transformou em uma pedra só. E por isso lá na frente está escrito a palavra Vaikach et Even, uma pedra só. Tem pessoas que perguntam, uma vez a Torá fala que Yaakov tomou as pedras, depois a Torá fala que Yaakov tomou a pedra. Não. A Torá não é livro que uma vez escreve plural, outra vez singular, se é plural. A resposta não. Começou com plural, era plural. E depois virou o quê? Depois virou singular. Bom, isso é o que está escrito aqui. Pessoal, o primeiro assunto que eu queria começar hoje, como que já falei, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos da Parashá da semana. O primeiro assunto que eu queria falar com vocês aqui é sobre essa história que lemos aqui, sobre a pedra. Pessoal, no final das contas, eu gostaria de perguntar a vocês uma pergunta que eu sempre fiz, eu lembro, na minha infância, sabe, juventude e minha infância, eu fiz essa pergunta. Eu perguntei a alguma pessoa, na época foi um professor, vou confessar com vocês que, pessoal, eu não tive resposta. E quando eu perguntei, sempre me deu uma palavra, uma enrolada, mas não respondeu para mim. A minha pergunta foi sempre a seguinte: a gente falou por que ele pegou as pedras. Rashi fala, arrumou-se como uma espécie de proteção em torno da sua cabeça, porque estava com medo de animais selvagens. Assim que diz Rashi. E a minha pergunta para vocês hoje é que depois, anos e anos depois, eu encontrei essa mesma pergunta num dos livros de Mussar que escreveu Rabbi Simcha Zissel Mikelem, tá certo? No Sefer Or HaShaz. Lá ele pergunta o seguinte: qual é a proteção que tem quando a pessoa pega algumas pedras, ele está no meio do deserto, num lugar muito perigoso, ele pega pedras, coloca em volta da sua cabeça e vai salvar ele de quê? Vai salvar ele de quê? Eu lembro que há alguns anos, na minha infância, tá, eu encontrei um livro que fez um desenho. Estou falando para você que o pessoal de questão de talvez 33, 4 anos atrás, muitos anos atrás. Eu encontrei um livro, na época não tinha muitos desenhos.
Encontrei um livro com um desenho, Yaakov deitado, e tem pedras em volta da cabeça. Eu lembro que eu levei esse livro e mostrei para esse professor, tá bom? E perguntei, ah, o leão, um rato, uma cobra, não pode entrar aqui? Ele só colocou em volta da cabeça, assim, como o capacete, dormiu, e como o capacete, em volta. E aí? O corpo todo está fora, o rosto dele está fora, a face dele. Então, que proteção tem aqui? Quase nada. Rashi fala que depois começaram as pedras começaram a brigar e começaram a discutir e virou uma pedra, tudo bem. Então, agora, outra pergunta que ele faz lá no livro também, Rabbi Simcha Chazid Mikelem. Peraí, e os próprios animais selvagens que vão chegar lá não conseguem em um segundo bater e tirar as pedras e Haz vechalila machucar ou matar o Yaakov? Claro que podem. Aqui temos uma história, a Torá fala sobre as pedras, que virou uma pedra plural, singular, e milagre revelado que aconteceu. Muito bom, muito interessante. A prática, Yaakov, por que que você fez isso? O que que você vai ganhar com isso? É nada, é nada. Pessoal, a resposta que ele respondeu, na época eu não tive essa resposta. Eu fiquei com essa pergunta na cabeça há muito tempo. Aí alguém falou para mim que ele fechou tudo, mas falei para ele, mas a face dele está aberta. Então, qual é a proteção que tem aqui? Mas a resposta que ele responde no livro Or Hashaz, ele responde, pessoal, uma resposta que, que explica o que que Yaakov fez. E lá ele fala o seguinte, ele fala que daqui nós aprendemos que a maioria do esforço e do trabalho que as pessoas fazem aqui no mundo em relação a tomar o cuidado do seu trabalho e da sua coisa para cá, para todos os esforços que a gente faz aqui no mundo, a maioria de tudo isso, tudo é milagre. Mas, a pessoa tem que fazer esse papel, tá certo? E aí a pessoa pensa o quê? Hashem não quer que a pessoa pense o quê? Que é milagre revelado com ele. E Hashem esconde os milagres. E Hashem deixa a pessoa fazer algum tipo de esforço e trabalho para pensar que ele conseguiu resolver. Aprendemos de onde? De onde? Aprendemos isso das pedras de Jacob. E por isso eu estou contando essa história. Para contar para você, aprende daqui. Olha um exemplo de um esforço de uma pessoa, como o principal patriarca, que é Jacob, que fez. E na prática não serviu para nada. Para nada. Se você pensa um pouquinho, você não consegue entender o Yaakov. Yaakov está fazendo o quê? Se você pega pedras e construa uma casa, tudo bem, está protegido, não sei o quê. Pode cair, não sei, mas pelo menos está dentro. Pegou pedra, colocou em volta da cabeça? Pessoal, e mais que isso, você pensa, pelo milagre que Rashi traz, as pedras viraram uma pedra só. Então, na prática, uma pedra só virou como tipo como um travesseiro para ele. E se não travesseiro, uma pedra que ficou atrás dele, ou do lado, direito ou esquerdo. Então, o que que muda? O que que muda então?
Nada. O que que Jacob fez? Mas ainda com esse milagre. Milagre bonito, grande, revelado. Mas agora pior ainda, tu não fica pela... Daqui aprendemos que todo o esforço que estamos fazendo aqui no mundo é nada. Agora, por que que a gente faz isso? Hashem quer que a gente faça esse esforço. Hashem quer que a gente faça o esforço por quê? Para a gente entender uma vez o quê? Entendeu o quê? Que todo o esforço que você faz, você tem que fazer. E tem que continuar fazendo. Mas saiba que não precisa fazer muito mais do que o normal. Porque de qualquer forma, o seu esforço não serve quase para nada. Porque se Hashem quer alguma coisa, você vai ter isso. Se você faz o seu papel, Hashem já vai resolver para você. Você não precisa preocupar, porque você fez o seu papel. Por que tem que fazer? Porque senão vai ter milagres revelados aqui no mundo. E aí acaba o quê? Acaba com o nosso Bechira Chofshit, o nosso livre-arbítrio. Você tem que fazer esse esforço, mas não faça mais do que o necessário. Porque de qualquer forma, o pouco que você faz, ou o muito, não serve muito. Da onde eu sei disso, do exemplo que a própria Torá fala sobre o esforço que o ser humano faz. Tem que fazer para diminuir o milagre. Por isso, pessoal, na nossa tefilá, a gente fala todo dia, Ve'al nisecha shebechol mimano. Na nossa tefilá, na Amidá, fala 3 vezes na Amidá. A nisecha shebechol mimano. Sobre os milagres que você faz com a gente todo dia. Erev, vavoker, tzorayim. Noite, manhã e tarde. E continua detalhando. E nos livros está escrito que quem puder é muito bom na hora da Amidá, quando a pessoa repete essa frase, Anicerra de mano sobre os milagres que você faz todo dia com a gente, se a pessoa pode lembrar pelo menos um milagre, pelo menos um milagre, que aconteceu com ele de manhã, Anicerra de mano de manhã, um milagre que aconteceu com ele, Erev, boca e tzahorayim. Noite, dia e tarde. No dia a dia, a gente faz essa tefilá muito rápido. Porque na nossa cabeça, na nossa cabeça é o quê? Na nossa cabeça, milagre é o quê? Milagre é quando aconteceu, não sei, caiu uma bomba e você conseguiu se salvar. Ou teve um acidente e você conseguiu escapar. A gente não entende que tem milagres que acontecem toda hora, toda hora, toda hora. E você acha que você resolveu? Você acha que você colocou pedra e essa pedra não serve para nada? Você não vê nada. Você acha que a ligação que você ligou para a pessoa que ligou, isso que resolveu? Nada disso. Mas a nossa obrigação é continuar a fazer esse esforço. A nossa obrigação é procurar um bom médico e tomar o remédio e correr atrás do trabalho. Claro, porque Hashem não quer fazer os milagres revelados. Hashem não quer fazer aqui no mundo milagres revelados. É a regra. Certo? Então Hashem deixa você fazer o seu papel e Hashem vai esconder o milagre dentro da natureza. Hashem vai esconder o milagre dentro da natureza. O nome de Hashem Elohim é numerologia a palavra Teva, natureza. Porque Hashem se esconde dentro da natureza. Se você olhar, você vai encontrar Hashem. Hashem está lá dentro, está se escondendo. Agora, tudo isso é o motivo que a Torá contou esse história de Jacob. Que também, se você pensa, então, por que que a Torá conta esse detalhe? Que Jacob deitou e colocou o travesseiro, a pedra que viu. São detalhes que não muda. Muda sim. Para você pensar que esse esforço, na prática, é nada. Na prática, é nada. Mas tem que fazer, porque cada um de nós faz.
Mas saiba que isso só entra na categoria, no nível de quê? De estadlut. Estadlut é o quê? A palavra estadlut é esforço. Mas nada que isso. É isso que tem que fazer. Bom, às vezes o que temos aqui no início da Parashá, e claro, temos que fazer, como que já falamos aqui, alguns shiurim, apesar tem que fazer o seu istadlut, o seu esforço, mas lembrar que tudo que ele faz é só entra na categoria e dentro do poder da ideia de fazer istadlut, o esforço, tá bom? Vale, é, eu gosto de lembrar, na hora de falar sobre isso, sobre um assunto que a gente vai ler mais na frente, pessoal, na Parashat Shemot, tá bom? Parashat Shemot, a gente vai ler sobre o trabalho que a Am Israel fez no Mitzrayim, certo? E a Torá, ela conta, tem um passuco que diz, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. pegar o Chumash, eu vou ler para vocês aqui. A Torá, ela conta o seguinte, fala a Torá, o pastor diz, e os mitzrim começaram a fazer Am Israel executarem um trabalho árduo, befarach. Fala Rashi, diz Rashi, com um trabalho duro que esmaga o corpo e o quebra. Uau, um trabalho muito duro. Isso que fizeram os mitzrim, os egípcios para Am Israel. A palavra é befarach em hebraico. Befarach. Farach é trabalho duro, que quebra o corpo todo. Bom, tem Midrash, que o Midrash diz que Rabi Eliezer, ele explica de onde vem a palavra parech. Parech é um trabalho muito duro, tá? Trabalho árduo. O Midrash diz que a palavra parech é o seguinte, parech vem da palavra perach. Perach é o quê? É uma boca sensível, leve, mole. Como assim boca mole e sensível? Ou seja, que os Mitzrim, Perach, eles conversavam com o Israel palavras doces, palavras bonitas. O quê? Palavras bonitas, quebravam no corpo deles, fizeram um trabalho duro, árduo, com palavras bonitas. As Rabi Eliezer explica o seguinte, eles, na hora de conversar com o Israel, de convencer o Israel a trabalhar no início do trabalho, que fizeram o Israel trabalhar 210 anos, então como que eles convenceram o Israel a trabalhar assim? Eles prometeram para eles pagamento referente a cada tijolo. Cada tijolo vocês vão ganhar 5 moedas, tá bom? Opa, 5 moedas, eu vou trabalhar o dia todo, vou fazer 100 tijolos, vou ganhar 500, é muito dinheiro. Prometeram. Na verdade, o Midrash, vou seguir o Midrash, ele fala, ele que botaram 1 shekel, tem a palavra shekel, tá bom? 1 shekel para cada tijolo. Bom, vou ganhar shekel é um valor alto, tá bom? Vou ganhar 100 shekel por dia, é muito dinheiro, certo? E aí, a Israel trabalharam muito para o quê? Para ganhar mais dinheiro. Trabalharam. Um conseguiu fazer 150 tijolos, 150 moedas por dia, é muito dinheiro. O que aconteceu? Depois, fala a Torá, tem um capítulo, eu vou ler para vocês, fala a Torá que quando continua o trabalho, aí os mitzrim falam para eles. A Torá fala o seguinte, Ine,
É, e Paró ordenou o povo, não continue a dar o povo palha para que façam tijolos como ontem e anteontem, que eles vão e juntem sua própria palha, amadureceram. E a cota de tijolos que eles fizeram ontem e anteontem, imponham sobre eles. Não a reduzam, porque eles são preguiçosos e estão protestando, dizendo: deixa-nos ir sair daqui. Certo? Fala Rashi. E a cota de tijolos, o número total de tijolos que fazia cada um por dia, quando a palha era dada para eles, essa mesma quantidade vocês vão impor sobre eles. Impor sobre eles. E vocês vão impor sobre eles. Também agora. Para que o trabalho fique mais pesado para eles. Ou seja, depois, obrigaram eles a fazer a mesma quantidade o tempo todo. Ou seja, que quanto mais essa pessoa se esforçou para trabalhar, para ganhar mais dinheiro no início, quanto mais. Porque eles, no início, pagavam. A Israel não trabalhou ainda como escravo. Isso fala a palavra perar. Mas é perar. Perar são palavras doces. Uma boca mole, leve, que tentavam convencer eles. No início trabalhavam como amigos. Vem, amigo, eu pago para você. Ah, fez 150? Eu fiz 180. Tá anotado, 180. Fulano fez 180. Consegui fazer 213. Trabalhou muito, queria ganhar muito dinheiro. Trabalhou muito. Ah, fez 213. Tá anotado, 213. Fala a Torá. את מתכונת הלינה שהם עושים מול שלשום, e a cota de juros que eles fizeram ontem e anteontem, vai continuar. Aquele ontem, fulano que ontem fez 100 tijolos, 100. O outro não, o outro fez 5. Não sei. Eu estava muito preocupado com isso. Agora, ele fez isso sem ganhar, sem receber, só sofrendo. Aquele no início, que ele sabia que a parnassá dele vem de Hashem, que sabia que a parnassá dele vem de Hashem, ele fez um pouco. Hashem vai dar para mim a parnassá. E depois, quando trabalhavam, os mitzrim, na sua lista você tem que entregar 5 tijolos por dia. 5, tá bom. Tá. Você que fez 200 por dia, você, ou seja, que você é capaz de fazer 200, você vai entregar. Somente como você fez no início. E a gente encontra que no Midrash diz que Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, pai de Moshe Rabbeinu, ele fazia uma pedra por dia. Uma pedra por dia. Ele sabia, a minha parnassá é de Hashem. Vou fazer o meu esforço, tudo bem. E depois disso, como é que eu vou ganhar? Então, fez o esforço, ele chama de Hashem. Não precisa se preocupar mais. Sim? Mas o outro faz o quê? O outro ele pensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar mais, vou tentar aquilo. Olha, amigo, você fez o seu papel, né? Acabou. Já que falamos sobre isso, podemos lembrar talvez de outra coisa, também ligado a essa paraxá lá no Sefer Shemot, também ligado a Moshe Rabbeinu, agora no Amram, o filho dele, Moshe Rabbeinu, nosso grande líder, כן? A Gemara, em Masechet Sotá, a Gemara ela conta que depois, logo depois que colocaram o Moshe Rabbeinu, Moshezinho, dentro do Teivá da Arca, dentro da, vocês colocaram no rio, no Nilo, no rio, no Nilo,
colocaram nele, a Gemara ela fala que logo depois foi cancelado o decreto. O decreto de quem? Que tem que jogar todos os nenéns e matar todos os nenéns. Por quê? Porque logo depois que Moshe Rabbeinu nasceu, os feiticeiros de Paró falaram para ele que já nasceu. Eles viram, com as forças negativas deles, tá? Viram que nasceu já o líder de Israel, certo? E viram que ele foi jogado na água. Eles viram errado. Ele estava na água mesmo. Estava na água, foi jogado na água. A mãe dele colocou. Essas forças negativas, a pessoa consegue ver coisas, mas vê tudo errado. E interpreta tudo errado. O Korach, o próprio Korach que discutiu com Moshe Rabbeinu, qual foi a discussão? Por que Korach discutiu com Moshe Rabbeinu? Korach discutiu com Moshe porque Korach viu que no final das descendências dele vai ter quem? Ele viu que vai ter algum tzadik. Ele viu o Shmuel Anavi. Mas não sabia que Shmuel não vai sair dele. Não é diretamente dele. Ele viu Shmuel. Ah, tem Shmuel. Então Shmuel vai sair de mim. Então eu vou continuar. Às vezes, quando a pessoa usa forças negativas, forças erradas, ele vê coisa errada. E vê coisa de uma forma errada. E interpreta tudo errado. Quando usa essas forças do lado negativo. Chama do lado esquerdo, tá bom? Bom, mas o que aconteceu aqui com eles? Eles viram que Moshe Rabbeinu está no Nilo. Então acabou o decreto. Parou, mandou, já está no Nilo, está na água, parar o decreto. Parar o decreto. Pessoal, agora imagina a mãe do Moshe Rabbeinu, que colocou ele no rio, no Nilo, meia hora atrás. Uma hora atrás. Aí saiu, primeira notícia à noite na televisão, saiu o quê? Parou, o rei parou, cancelou o decreto de matar os nenéns. E aí falou a mãe, o que que eu fiz? Podia esperar meia hora! Podia esperar meia hora e ficar com meu filho. Mas a verdade é o quê? A verdade, pessoal, é que só por causa que ela colocou no Nilo, por conta disso que foi anulado o decreto. Só por isso. Por que que se decretou, cancelou o decreto? Porque já estava no Rio. Se eu tivesse esperando mais meia hora, ao contrário. Você sabe que se se tivesse esperado meia hora, não ia cancelar, ia matar. Aprendemos aqui o quê? Que toda essa frase, se eu tivesse fazendo isso, pena que eu não fiz, pena que eu não liguei para lá, podia ligar para lá e resolver isso, podia falar aquilo, tá tudo errado, tá tudo errado, porque o seu esforço, o seu estadlut, é o que que você faz. Se você fez, é isso que acabou, deu. Claro, fazer a coisa com Chokhmah, com inteligência, de pensar e fazer. Mas a partir do momento que você fez, se eu faria isso, faria aquilo, isso é falta de emuná. Isso é falta de emuná. Você acha que é você que faz? Você acha que é você que manda? Que é você que decide? Se eu faria isso, se eu esperaria meia hora com Moshe, se você esperaria meia hora com Moshe, não ia cancelar o decreto. Cada ato, cada ação pequena que a pessoa faz aqui no mundo. Foi para ele. Fica feliz com o que você fez. Você fez o seu papel. O seu papel já falamos que não serve muito, porque tudo que Hashem quer, o que que ele faz? Isso tem que lembrar. Agora talvez não sei se pode falar assim, mas talvez é fácil falar, mas na prática tem que lembrar isso sempre. Lembrar isso sempre. Ok.
a gente falou sobre Paró e sobre Moshe, e um pouco mudamos o assunto, vamos já fechar com uma história bonita, tá certo? Não é o assunto, já que falamos, eu vou contar para vocês e vamos deixar isso registrado para sempre. É, é, quando os filhos de Jacob, eles foram lembra que eles foram teve fome, נכון? E eles foram para Mitzrayim, antes de começar o trabalho, no final do Sefer Bereshit. E Yosef se revelou para eles, e depois do tempo tal, e Yosef levou eles para Eretz Goshen para morar lá. Yosef falou para eles o seguinte: se o Paró, o rei, vai perguntar a vocês o que é que vocês fazem, falam para ele, vou lá para vocês o pastor aqui. Falam para eles que nós somos homens de pastores. O tempo todo estamos trabalhando com rebanho. O pastor aqui, ele está no Parashat Vayigash. É, o pastor ele diz seguinte. הנה, והאנשים, esses homens lidam com gado e eles foram pastores de rebanho. Eles trouxeram com eles seu rebanho, seu gado e todas as suas posses. Quando o faraó os convocar e lhes perguntar sobre sua ocupação, vocês devem dizer: nós e nossos eh, ancestrais lidamos com gado desde nossa juventude até agora, para poderem se assentar no distrito de Goshen, etc, etc. Ou seja, Yosef ele fala para seus irmãos, se Paró vai perguntar o que vocês fazem, respondem para ele, nós somos homens de gado e de pastores e rebanho, desde a nossa juventude é o nosso trabalho. Uma vez eu escutei uma história bonita sobre esse passo, que tinha um dos Chachamim, já me o nome dele, foi a Beta Levi. Mas uma vez, o Beta Levi ele encontrou o seu aluno, aluno muitos anos atrás, muitos anos depois, Beta Levi é um grande Chacham de Israel, falou para ele, não, o que é que você trabalha? O que é que você faz? O aluno falou para ele, eu tenho uma fábrica de açúcar. Tá certo? E eu tenho sociedade com meu cunhado, somos sócios, e de lá vem a minha parnassá. Açúcar, bom. O Rabino Bet Levi olhou para ele e falou para ele, e o que que você faz? Assim, o aluno falou de novo, Rabino, eu estou lá na fábrica da açúcar, fazendo isso, fazendo as contas, isso, número. Ah, olhou o Bet Levi e falou para ele, pessoal, na terceira vez, e o meu aluno, e o que que você faz? Falou para ele, o aluno pensou talvez, é, o, o, o aluno não entendeu. O aluno falou, não, não. Olhou o Betalei e falou, você acha que eu não entendi o que que você respondeu? Ou que você acha que eu não captei tudo? Então, vou explicar para você uma coisa. A problema não é minha. A problema é sua, meu aluno querido. Se eu tivesse perguntando a você o que que Hashem faz com você, você devia responder para mim: açúcar, isso, aquilo. Mas quando eu perguntei a você o que que você faz, o que que você faz, quer saber o que você faz para ter essa parnassá. O que você faz? Porque essa parnassá não é você que faz. Eu perguntei o que? Você deveria. Não, eu estou rezando. Porque esse trabalho de açúcar é a forma que Hashem manda para mim o trabalho. Acha a forma que Hashem manda para mim é parnassá. Mas o que que eu faço? Eu faço rezando, eu faço o meu papel para estudar, para dar tzedakah. Isso que eu faço.
Pessoal, são alguns assuntos que eu queria falar hoje, mas acabei falando sobre isso, para falar um pouco sobre entender que tudo que a gente faz, nunca a pessoa pode falar, se eu faria isso, faria aquilo, não tem isso. Isso é falta de emuná. Acredite que o que você fez é o melhor para você e quem faz as coisas é Hashem. Você tem que fazer o seu esforço, a sua estadura. Coloca as pedras como proteção em torno de sua cabeça. O restante, deixa na mão de Hashem. Ele vai resolver para você. Eu acho que vamos ter o mérito de chegar até a alcançar esse nível. E Bezerra Hashem, quando tem esse nível de Irat Shamayim, de entender que tudo está na mão de Hashem, e Hashem consegue resolver para todos nós, isso vai servir como grande mérito perante Hashem, para ter mais bitachon, mais confiança, e Hashem vai dar para todos nós mais berachot Bezerra Hashem. Boa noite a todos, e Shabbat, Shalom, umevorach, lekulam Bezerra Hashem.